Hoje estamos na cidade de Alcântara e queremos apresentar a você alguns eventos marcantes aqui nesta localidade que influenciaram diretamente a nossa região lá nos Lençóis Maranhenses. E aí, quer saber? Então fica que o Tijó explica. Tapuí Tapera, que significa terra dos povos originários de língua tupi e língua G, aqui se estabeleceram há muitos séculos, até chegar então os europeus. Primeiro vieram os franceses em 1612, depois os portugueses, que expulsaram os franceses em 1615 e aqui se estabeleceram. Em 1617, Jerônimo de Albuquerque era o capitão-mor ali em São Luís. Aqui, Matias de Albuquerque, seu filho, era então o comandante-mor desta região. E do outro lado, lá na região de Belém, Francisco Caldeira Castelo Branco era então o capitão de expedição. Foi nesse contexto que Matias de Albuquerque, sendo chamado por seu pai, Jerônimo de Albuquerque, em São Luís, se ausentou desta localidade. E vindo alguns índios trazendo cartas lá de Belém para Jerônimo de Albuquerque, passando aqui um tupinambá por nome Amaro, ousou de um plano bem terrível. Ele então fingiu ler as cartas que vinham de Belém para São Luís e aí passou a dizer que se tratava, aquelas cartas, de um plano em que toda a esquadra de Portugal iria escravizar todos os povos originários desta região. E assim, estes se inflamaram entre si e logo mataram todos os brancos desta localidade. Foi assim que Matias de Albuquerque veio lá de São Luís e já de um pronto exterminou aqueles que estavam aqui em rebeldia. E depois continuou a sua expedição, porque todos os povos originários das regiões, ali seus líderes, se juntaram formando uma grande aliança para exterminar todos os franceses, os portugueses, que aqui dominavam. Foi nesse contexto que uma guerra entre os portugueses e os povos originários se deu por mais de 2 anos. Assim, com a morte de Jerônimo de Albuquerque em 1618 e Antônio de Albuquerque assumindo ali interinamente o comando de São Luís, recebeu uma informação, ou seja, de forma caluniosa, de que os povos originários lá da região dos Lençóis Maranhenses, os taramambeses, tinham então matado uma escolta de soldados que iam de São Luís para Pernambuco. É nesse contexto, com esta mentira, que se dá então a injusta Guerra Tremembé, onde Antônio de Albuquerque autoriza a eliminação de praticamente todos os taramambeses da região dos Lençóis Maranhenses. E nesse contexto, aqui, o índio Tupinambá, por nome Amaro, teve então o seu nome apresentado como o autor deste grande levante entre os povos originários, com a eliminação completa ali dessa revolta pelos portugueses. Assim, nós tivemos entre 1618 e 1619, ali na região dos Lençóis Maranhenses, a chamada Injusta Guerra Tremembé, que nada mais era do que a represária portuguesa sobre qualquer levante dos povos originários, tanto daquela região quanto das regiões adjacentes aqui, que logo depois passou a ser chamado de Alcântara.